O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Vai sentando. Coloque a mão sobre teu coração. Senhor, nós estamos aqui hoje, na tua presença, Deus Santo. Nós viemos para escutar a tua voz. Senhor, nós queremos que hoje o Padre Ailton seja um instrumento teu, para que somente o Senhor possa falar, para que não venha da vontade do homem, da carne, mas venha do Espírito. Oh Espírito Santo de Deus, usa esse teu servo para falar ao meu coração, para falar ao meu interior. Sim, Espírito Santo, vem me dar uma palavra de alegria, de júbilo. Oh Espírito Santo, mostra-me que aquilo que eu chamo de impossível, para Deus não é absolutamente nada. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está tocando o meu coração, mas obrigado por essa palavra que eu vou receber. Filho, escute essa canção, reze junto com ela. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. De novo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta,
Levanta as tuas mãos ainda. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta o quê? Todavia eu me alegrarei, aleluia. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você vai. E ainda e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Pode ser que você tem vivido um período onde você olha para a tua vida e diz: Senhor, eu não consigo ver sinais. Senhor, eu não consigo sentir que algo está mudando. Senhor, eu não vejo situações de abertura em determinada área da minha vida. Mas ainda assim, apoiados na palavra do Senhor, nós cantaremos cada dia de nossa vida, cantaremos cada momento de nossa vida, repetiremos cada momento de nossa vida esta frase que o Salmo nos diz. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só aqueles que acreditam, levantem a mão, cantem bem forte ainda. E ainda e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amados, quantas coisas tem o Senhor para realizar em nossa vida? O Deus do impossível também realiza o impossível em minha vida e tua vida. O Deus do impossível realizou aquilo que para os homens jamais aconteceria. Quem já perdeu uma pessoa sabe a dor que é passar pelo luto, pela morte. Jesus venceu algo que jamais se imaginaria. Depois de sua morte, ao terceiro dia, ele aparece ressuscitado. Os discípulos nem conseguiam perceber que era Jesus, porque nunca antes tinha se ouvido isso. Ele tinha feito reviver Lázaro. Ouviam histórias que não são ressurreições, mas revivificamentos. Desculpe, não é Talita, né? Mas a menina que estava enferma, quando Jesus pegou na mão dela, Talita, como menina, levanta. Ele também fez isso com ela. Nosso Senhor curou pessoas. Mas vejam, meus amados, Ele mesmo, que tinha nossa carne, morreu para experimentar a dor da morte, do luto. Morreu levando com Ele nossos pecados, para que nós não pagássemos as nossas culpas, hein? Importante saber disso. Quem é você? Quem é pecador aqui? Levante a mão. Digam para mim, será que você merecia o amor de um Deus dessa forma? Sabem aquele crucifixo que eu coloquei lá na entrada? Eu coloquei de propósito, porque a gente gosta desse Jesus limpinho assim. Mas não foi assim que ele ficou. O teu pecado fez aquilo lá com Jesus. Ali está o Jesus pintado segundo os estudos do Santo Sudário. 120 hematomas, 120
pedaços de carne arrancado pelo corpo ele tinha? 120. Quem é capaz de fazer isso por outra pessoa? Somente quem ama. Eu só vi querer dar a vida por alguém, mães. As mães são capazes. Fora isso, porque o amor de uma mãe é o mais próximo do amor de Deus, Deus foi capaz de dar a vida dele em troca da minha salvação, em troca da tua salvação. Quando pensaram que ele estava derrotado, quando Satanás pensou que era vitorioso, ele não contava com isso. Ao terceiro dia, o Deus de poder e majestade aparece ressuscitado. Venceu a morte, vive para sempre. Para que você entenda que você também vai viver para sempre. Amém, querido? Para você entender que nós não temos que buscar somente as coisas dessa terra. Enquanto estamos aqui, fazemos bom uso, mas devemos buscar as coisas do céu. Guarde sempre isso, porque senão a gente fica vindo na missa de cura somente querendo resolver os problemas dessa terra. Jesus não é um Messias político, Jesus não é um revolucionário que vem resolver o nosso problema aqui e fazer com que o reino de Deus seja aqui nessa terra, não. Jesus vem para nos ajudar a resolver nossos problemas nessa terra, está entendendo? Olha, fale para quem está do teu lado, irmão, Jesus vem para te ajudar a resolver teus problemas, hein? Vocês entenderam? Sim ou não? Ele tem a parte dele e ele faz quando nós merecemos ou quando nós não merecemos. Mas a outra parte você tem que entender. Descruza, que eu estou falando descruza o braço, não é para você, porque senão vocês vão, vai descruzar aqui. Não, é na vida. Tenha atitude, saia do teu comodismo e comece a dar passos na tua vida. Gente, o impossível só acontece quando a gente começa a dar passos, quando a gente crê que nosso Senhor realizou este impossível em nossa vida. Amém? É aquela frase que o padre fala: eu dou o passo e Deus coloca o chão. Eu dou o passo e Deus coloca o chão. Quando eu dou o passo sem enxergar nada, isso eu chamo de impossível, porque eu vou além, eu ando por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu vejo, porque às vezes o que eu vejo me contraria, me desanima. É verdade ou não é? Quantos chegaram aqui: Deus, eu estou desanimado, estou lutando por um casamento, mas homem difícil. Ou então o cara chegou hoje aqui: Senhor, minha mulher é olha, Senhor, tenha misericórdia, que mulher difícil é essa, me dá paciência. Quantos passam por essa situação? Outros vêm pedir pelo filho, outros vêm com uma situação, de drogadição, o qual não é fácil. Agora preste atenção, a palavra de Deus hoje vai nos chamar a uma coisa. São Pedro, na sua carta, primeira carta, no capítulo 5, de 5 a 14, ele vai fazer uma exortação para os cristãos. Aliás, não eram cristãos, eram pagãos que estavam se convertendo ao cristianismo. São Pedro, na primeira carta, ele começa a fazer uma catequese com esses que vão se tornar novos cristãos. E aí ele vai falando como é que eles devem proceder. E aí São Pedro chama a atenção de uma coisa, diz para eles assim: olha, sejam humildes no relacionamento mútuo. Sejam humildes, saibam se respeitar no relacionamento mútuo. Há muitas pessoas que vêm pedir o impossível, a cura de um relacionamento. Como é difícil, às vezes, termos pessoas que não conseguem dialogar, que não conseguem escutar, que não conseguem compreender o outro. Boa parte da nossa vida nós passamos gastando energias com essas coisas, é verdade ou não é? Quantos de vocês têm filhos que vocês simplesmente, o cara te ignora? Quantos de vocês passam por problemas de relacionamento, qual às vezes o esposo é difícil de parar, de escutar, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de conversar?
Sabe, se você quer ser cristão, você precisa entender uma coisa. A primeira disposição que um cristão tem que ter quando ele aceita Jesus na sua vida como Senhor e Salvador é ter um coração semelhante a Ele. O coração de Jesus é um coração humilde. Para a gente viver bem, para a gente ser feliz, para a gente poder ter um relacionamento saudável, é preciso que haja respeito, diálogo e humildade. Amém? Olha, 3 coisas: respeito, diálogo e humildade. Em qualquer relacionamento, seja de marido e mulher, seja de pais e filhos, todos os relacionamentos de amigos, é preciso que tenham a mesma coisa. Uma das coisas que chamava atenção aos cristãos da primeira hora, aqueles que não eram convertidos, uma das coisas que chamava atenção era justamente a forma com que os cristãos viviam. Você é chamado a viver de uma maneira diferente, e essa graça Deus vai te dar, amém, meus filhos? Sabe, tem pessoas aqui que carregam mágoas, traumas, sei lá, profundíssimos, que você não tem coragem nem de lembrar. Quantas pessoas foram abusadas aqui e não tem coragem de tocar nesse assunto? Eu fico horrorizado como padre do tanto de pessoas que já foram abusadas que eu escuto nos atendimentos. É um absurdo, é um absurdo. A maioria dentro da própria casa. É preciso que isso seja colocado para fora, é preciso perdoar, porque se você não consegue fechar ciclos da sua vida, você não abre novos ciclos. E aí você começa a viver no teu passado, hein? Não viva de passado, está entendendo? O passado já não te pertence mais. O que passou, passou. Meu filho, perdoe, sabe, as mágoas que aconteceram lá atrás. Passou, daqui para frente eu preciso viver diferente. Até rimou, sem eu querer, não é? Daqui para frente você precisa viver de uma forma diferente. Só que eu só consigo fazer isso quando eu tenho humildade de olhar para dentro de mim e admitir: eu estou ferido, eu estou doente. Eu preciso que Deus realize o impossível. Tem tanta gente que acha que a cura mais difícil de acontecer é cura de câncer, cura de AIDS. Gente, eu conheço missionários católicos que foram curados de HIV, que vivem até hoje, né? Nós temos um grande pregador que o Negrão, esqueci o nome dele, né? Se algum irmão aí lembrar, já pregou várias vezes no nosso grupo de oração. E ele dá esse testemunho muito bonito. Gilberto Negrão, né? É o nome dele, desse pregador. Uma pessoa maravilhosa, um testemunho lindo. E ele conta sempre isso, né? É um milagre a vida dele. Quantos outros milagres nós temos? Só que eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus vai dizer assim: a tristeza matou a muitos. Eu posso dizer, a angústia, a falta de perdão matou a muitos. A mágoa já matou a muitos e continua matando muitos que não conseguem perdoar situações que passaram na sua vida. Diante disso, para você reconhecer isso, para você olhar que você precisa deixar para trás algumas coisas, você precisa ter humildade. Quando nós pensamos em humildade, nós falamos assim: nossa, mas de novo eu vou ter que ceder, de novo eu vou ter que chegar lá e falar, de novo eu vou ter que chegar lá e pedir, e nós achamos que isso é uma derrota para nós. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: aquela que mais foi humilde é a maior de todos os santos da terra. A Virgem Maria foi a mulher mais humilde desta terra, e ela, que era de Nazaré, de uma cidade pequenina, que era considerada a menor de todas as cidades, essa mulher foi exaltada e a maior de todos os santos no céu. Vamos dar uma salva de palmas, porque aquela que acreditou que foi humilde está exaltada. Cada ato de humildade de nossa vida é um milagre realizado por Deus na nossa vida. Amém, meus filhos? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nada do que eu estou pregando para vocês está aqui. Nada. Eu estava rezando. Quando eu estava rezando ali, Jesus falou para mim assim: você vai falar de relacionamento hoje. Eu não sei porquê, mas com certeza tem muitas pessoas que estão sendo atingidas por Deus aqui. Porque quando nós rezamos e eu pedi: Deus, o Senhor vai falar através da minha boca,
E eu não quero que saia nada do meu coração, aquilo que é da carne, mas que venha do Espírito. Pode ter certeza, se você está aqui, é porque você precisa ser atingido com a graça dessa palavra. Quem crê, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Então escuta uma coisa, se nós não conseguimos ser humildes com o nosso irmão que nós vemos, como é que nós vamos ter humildade no nosso trato com Deus? Só recebe as graças de Deus quem tem um coração como de uma criança. Quando o Evangelho diz é preciso ter um coração de criança, você precisa entender, o coração de criança é o coração de uma pessoa humilde, amém? Então é preciso que esse orgulho seja pisado em nome de Jesus e você deixe essa humildade sair para fora. Lembre-se, com humildade sempre você vai ter a vitória, porque Deus sempre vai favorecer os seus pequeninos, amém? Escuta, eu vou contar uma história para vocês, já contei outras vezes também. Tá chata a pregação, irmãos? Não? Então vamos lá, que já estou há bastante tempo falando, eu preciso terminar, né? Mas uma vez teve um seminarista que eu não sei o que deu com ele, e o rapaz resolveu virar a cara para mim, nem chegou, nem conversou, nem falou nada. Mas esse abençoado, que graças a Deus é padre hoje, eu conto o milagre, mas jamais eu contarei o nome do santo, né? Jamais. Esse abençoado passou 1 ano e meio sem falar comigo. Ao longo desse ano e meio, várias vezes eu tentei chegar com ele, conversar, para a gente poder se perdoar, saber o que estava acontecendo. E eu tenho um temperamento que não é fácil. Peço todo dia nas minhas orações que Jesus mude meu coração, me dê um coração como o dele. E aí, um dia, sabe, eu bati no quarto dele para conversar com ele. E aí aquele dia para mim eu surtei. Eu falei, chega. Aí fui falar com o meu diretor espiritual. Cheguei, padre, é o seguinte, eu já tentei tantas vezes falar com fulano de tal, ele nem me escuta. Bati no quarto dele, nem sequer abriu a porta. Falei, chega, eu não sou trouxa. Falei, não vou mais também falar com ele. Agora é guerra declarada mesmo, né? Não vai mais para frente, isso aqui não tem mais jeito. E aí desabafei, né? Feliz, né? Quem é colérico, né? Depois que fala, né? Dá aquele alívio. Aí o padre vira para mim e diz assim, filhão, fala bem assim, filhão, o padre pode pedir uma coisa para você? E eu já me retorcendo, falando, lá vem, né? Filhão, vai falar com ele mais uma vez? Gente, que raiva desse padre. E ele era meio anãozinho, né? Eu pensava comigo, nem tamanho de gente isso tem, né? Mas juro, aquele dia eu saí muito chateado. Fui para o meu quarto, mas aí depois, confrontando, eu falei assim, mas Deus falou através do sacerdote, e a mim só cabe obedecer. Aí eu peguei e falei, bom, eu vou lá novamente, vou atender, vou obedecer o padre. Isso foi no mesmo dia que eu já tinha batido na porta lá. Aí eu fiquei bravo, procurei o padre, falei com ele, e o padre pegou e mandou eu voltar de novo lá. Aí eu esperei 1, 2 dias, e aí fui lá bater de novo. Gente, juro para vocês, isso foi tão forte para mim, que parece que eu tenho o sentimento daquele momento que eu estava. Sabe quando dá calafrio assim? Eu bati lá naquela porta, bendito seja Deus, né? Aí estou batendo, já falei, ele não vai abrir de novo, vou fazer, mas não vai abrir. De repente eu bati uma vez, bati a segunda vez, a porta abriu. Aí eu falei assim, irmão, todo sem jeito, né? Eu nem tinha nada para pedir perdão, de verdade. Eu não sabia o que eu tinha feito, mas aí, às vezes por humildade, nós precisamos entender uma coisa. Um perdão só é gerado quando nós motivamos esse perdão a acontecer, entende? Eu fui lá e disse assim, eu não sei o que eu te fiz. Faz muito tempo que você não fala comigo. E isso está me chateando muito. Se eu te magoei, me perdoe. Aí ele pediu para mim entrar no quarto. Sentamos, conversamos. Hoje somos grandes amigos.
Graças a Deus. O impossível aconteceu, o milagre de Deus aconteceu. Filho, existe um tempo para cada coisa. Existe um momento na terra e no céu. E você precisa esperar o tempo de Deus. Mas sobretudo, você precisa gerar em você os sentimentos, sabe, as virtudes que um cristão precisa ter. Há graças na tua vida que só vão ser liberadas quando você começar a trabalhar o que está dentro de você. Enquanto você não muda o que está dentro, o que está fora não pode mudar. Porque o que está fora é reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Estão entendendo? Não tem como eu ter sucesso se dentro de mim eu estou apodrecido. Eu até posso ter as coisas, mas eu não vou ser feliz com essas coisas porque eu não estou preparado para ter. Está entendendo, meu filho? Então você precisa deixar Deus realizar o impossível primeiramente dentro do teu coração. Sabe por quê? Só chega a Deus quem tem um coração como o de criança. A escada que a gente tem que subir para a gente poder chegar a Jesus chama-se humildade. Essa é a escada da santidade. Se você quer ser santo, suba os degraus da humildade e pode ter certeza que nosso Senhor grandes coisas fará na tua vida, como fez na vida da bem-aventurada Virgem Maria. Amém? Hoje, isso, pode aplaudir bem forte nosso Senhor, né? Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte. E aí a palavra vai dizer assim: olha, quanto aos teus problemas, não te perturbe. Entregue teus problemas a nosso Senhor. Então assim, diante das tuas dificuldades, não te preocupa. Uma vez que você entregou teu coração para Jesus, pode ter certeza. Sabe como o pai que pega a criança que às vezes está com medo e ela precisa atravessar um caminho escuro para poder chegar no lugar seguro? Deus faz isso. Te pega pela mão, te conduz e vai te colocar num lugar de segurança. Não tenha medo de colocar diante de Deus a tua necessidade, seja ela qual for. Padre, mas é uma dívida financeira muito grande. Qual é o problema? Coloca diante de Deus. A semana passada foi a minha vez, não é? Deus age. Você tem dúvida disso? Se você tiver dúvida disso, não acredite em Deus então. Porque todo aquele que acredita em Deus sabe que Ele tem poder para realizar o impossível na nossa vida. Seja dívida, doença. Olha, eu não sei o nome do problema. Se for para o teu bem, pode ter certeza, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então dê uma salva de palmas ao Senhor para que Ele possa realizar este milagre em tua vida. Mais forte. Vai ficando em pé. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, vai levantando tua mão, solta um júbilo ao Senhor. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu